a experiência de fazer o trilho mor do caminho do Cristo leva a uma experiência supra maior da viração moral que dimana do Evangelho. Quando Jesus ele veio ter conosco, Maria ela não poderia imaginar o que significaria aquela trajetória que ela iniciava com ele. Ela estava indo da sala para o quarto, escutou uma voz chamando, ave cheia de graça, e a partir daquele marco seria revelado para ela a vinda do Messias esperado e que seria ali, naquele local, que ele viria e até mesmo a particularidade da realidade que ela vivia ali. Porque na época dela, a união no casamento acontecia também visando proteger a moça de ataque de romano, porque era uma sociedade imperada pelo romano. O que existia de pedaço de terra, de ruela, de burgo, pertencia a Roma. E para a adolescente, era um risco que ela sofria também de agressão sexual. Os pais, sabedores disso, armavam casamento, às vezes nem tanto para ter filho, para ter o neto a partir daí para eles, mas para proteger a filha de outros tipos de ataques. E quando foi acordado que José seria o casado com ela, José na época tinha uns 60 anos. Ele já tinha casado, era viúvo, tinha filhos do primeiro casamento. E ele, uma alma de escola como ele era, ele foi escolhido já como uma pessoa de boa mente por Maria, que via nele um coração feliz. E desejou, aceitou ele como companheiro, por ser ele esse espírito de luz. E isso foi então combinado como mesmo uma proteção para Maria, que ela teria também. E quando ela foi avisada que ela teria um filho, sabedora que pouco via José, ela vislumbrou o caminho de martírio que aguardava e de empenho que ela precisaria verter para fazer vir a fluxo aquela possibilidade. Quando ela falou com José dessa realidade,
ele, a priori, achou que ela estava louca, que ela estava com um parafuso a menos, pirada, doida. E, ao ver a barriga crescer, acabou por se afastar dela para não caluniá-la, mas foi orientado. E para Maria, ela, naquele momento, estava defeso para ela o que significaria aquela trajetória com Jesus. Mesmo quando ele já estava com uns 12 anos, ela ainda não tinha claro quem era o pai que Jesus se referia, porque para ela o pai dele era José, que o criara, o pai adotivo dele. E isso era uma confusão até para ela, porque Jesus reportava esse pai do céu, e o pai que ela via e compreendia era em sendo José. E foi no caminho daquela convivência que foi aclarando para ela essa realidade. Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, foi um período curto, de 33 anos que ele ficou aqui. E nesse período ele não escreveu nada. Porque isso aconteceria no sequencial. O Evangelho, o primeiro foi o de Mateus, é uma súmula da vibração moral dele. Jesus, ele bafeja a sua moral, a sua luz, o seu hálito pelo Evangelho. Por isso que quando você pega o Evangelho e lê um trecho, você já tem uma aclaração diferente e um descerro para aquele dia. O culto do Evangelho no lar, que é em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um farol. E fazer o Evangelho no lar diariamente é base para quem deseja se fortalecer e se assemelhar à moral do Cristo. Porque daquela letra chamega, que ígnea, lustral, voa o raio do Cristo, que é uma faca de dois gumes. Aclara, separa joio do trigo, direciona, acalma, cura, reharmoniza. Daí que hoje nós temos livros que ajudam a refletir o Evangelho, até pela profundidade desse livro. Livro outro ajuda a compreender a letra do Evangelho, a refletir nesse máter, nessa suma e absorver melhor o que está ali. Pela profundidade
e até a substancialidade dessa letra. Então existem Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, e Livro Simile, que é reflexão do que é do Evangelho, segundo o Espiritismo, e que faz essa ventilação auxiliativa. Uma pessoa estava comentando que tinha acontecido um episódio com o filho dela, que tinha machucado, estava andando de skate e caiu, bateu a cabeça. E no momento que ocorreu, ela estava fazendo evangelho no lar. E isso auxiliou até para o atendimento que o filho dela recebeu e para o risco que ele correu. Porque chegou a ter o traumatismo craniano, mas era para ter sido algo mais grave, bem mais complexo pela queda que ele teve. E foi o fato dela estar fazendo o evangelho no lar, ou seja, nessa vigilância, nessa sentinela, que bafejou esse raio protetivo em relação a ele onde ele estava, porque ele estava em outra cidade. Uma pessoa tinha comentado que ela é casada e o marido não aceitava fazer o evangelho lá. Ela chamava e ele recusava. Então ela disse que fazia ela mesma, sozinha. Ela colocava o copinho de água dela para fluidificar e por 20 anos ela fez só. Ou seja, eu preciso ter iniciativa de ir ao encontro do Evangelho e de permitir que aquele hífen, aquele pingo, me conduza, entre pelo meu poro, descerrando para mim um caminho limpo, nobre, digno e crístico.